Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. É uma alegria me dirigir a cada um de vocês. Eu tenho um convite especial para fazer-lhes. É que no período do Carnaval, de 14 a 16 de fevereiro, o Centro Espírita Irmã Rosa estará desenvolvendo a terceira jornada de estudos espíritas do Carnaval, com o tema central, as curas de Jesus e o despertar da consciência. O evento se dará de forma virtual pela plataforma Zoom, das 18 às 20 horas. No dia 14, estarei eu, Rafael Siqueira, desenvolvendo o tema A Cura da Mulher que Sangrava. No dia 15, estará presente a companheira Rosália Romão, desenvolvendo o tema Cura do Cego de Nascença. Já no dia 16 de fevereiro, a companheira Larissa Chaves, desenvolvendo o tema Ressurreição da Filha de Jairo. Conto com a participação de todos. Um beijo e até lá. Olá, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu me chamo Paula e sou colaboradora da casa. O tema dos nossos encontros do mês de janeiro é Família, a Onda do Amor. A palestra de hoje será da nossa irmã Ilka, também colaboradora do Irmã Rosa, e tem por título Transcendência, Evolução e Educação. Mas antes de nós passarmos a palavra para a Ilka, vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página escolhida para o dia de hoje é do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, a lição de número 173, intitulada Ante a Luz da Verdade. E Emmanuel destaca o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Emmanuel comenta: a palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre amado de nossos corações, querida Irmã Rosa, obrigada por esta bendita oportunidade de podermos aqui nos reunir para estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Que cada um de nós possa elevar seus pensamentos e seus sentimentos, absorvendo os ensinamentos do dia de hoje. Rogamos humildemente que os bons espíritos da casa da Irmã Rosa possam chegar a todos os lares aqui representados, tocando todos os corações. Mestre amado, rogamos que continue a nos abençoar e a nos envolver com o teu amor, a tua luz e a tua paz. Que assim possa ser.
Graças a Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Ilka. Amigos, muita paz. A paz de Jesus em nossos corações e em nossos caminhos. O tema da nossa conversa é evolução e educação. Nós vamos apresentar algumas reflexões sobre o que podemos entender sobre evolução e qual o papel da educação neste processo. Vamos, de princípio, considerar a seguinte questão: qual o objetivo de nossas vidas? O que estamos fazendo aqui? No Livro dos Espíritos, na questão 132, nós encontramos a seguinte pergunta de Kardec aos espíritos nobres: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a primeira frase da resposta dos espíritos orientadores é: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E uma questão se põe: como conseguir este objetivo? O objetivo é a perfeição. Ouvimos falar sempre, é necessário evoluir, mas afinal, o que é evolução? A resposta na questão assim, que nós já nos referimos, a questão 132 do Livro dos Espíritos, nos sugere que, para progredir, para alcançar a perfeição, muitas encarnações são necessárias. Algumas com caráter de expiação, outras com missões, e que para chegar à perfeição é necessário sofrer as vicissitudes da existência corporal. São as encarnações sucessivas. E acrescentam ainda os espíritos nobres, que é pela encarnação que os espíritos adquirem condições de contribuir na obra da criação, na obra de Deus. Neste sentido, os espíritos se progridem e se aproximam de Deus. E como se dá esse processo evolutivo? Primeiro vamos entender quem são os espíritos. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Nos fala no Livro dos Espíritos, a questão 76. Espíritos são criados simples e ignorantes, mas com potencialidades para em algum momento se tornarem perfeitos. Perfeição esta para a qual nós já vimos necessita das encarnações, nos estágios corpóreos. Em O Consolador, Emmanuel apresenta os passos da caminhada evolutiva do espírito, do instinto para a inteligência, da inteligência para a humanidade, da humanidade para a angelitude, ou seja, para a perfeição. E nessa jornada evolutiva, os espíritos se defrontam com experiências que permitem adquirir, passo a passo, degrau a degrau, o discernimento, condições de perceber a distinção entre o bem e o mal, a responsabilidade por seus atos e ações. Ensaia para o livre-arbítrio. Nesta caminhada de várias encarnações, onde o espírito vai adquirindo estas propriedades, essas potencialidades, o ser vai ganhando sempre maiores aptidões para entender o significado da existência, a alma. Nos momentos estamos em transição, as almas aqui encarnadas, para sairmos do degrau da inteligência para o degrau da humanidade. Também somos orientados que existe um paralelo entre a evolução de um mundo e dos espíritos que nele habitam, aqueles que ali estão encarnados. No nosso caso, a Terra.
ou seja, os mundos, assim como os espíritos, evoluem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nós encontramos a seguinte sequência de evolução dos mundos: de primitivo, mundos de prova e expiação, mundo de regeneração e mundos felizes. Leon Denis, no seu livro O Grande Enigma, no texto chamado Evolução, nos traz reflexões interessantes. Em primeiro lugar, sobre a Terra, sobre a nossa casa. O que lugar a Terra ocupa no conjunto dos mundos? Diz ele: verificamos que, no conjunto dos mundos, a Terra ocupa um lugar inferior. É uma escola, uma pousada de lutas, de provação, de reparação. Ou seja, no processo evolutivo, a Terra é um planeta de provas e expiações e em transição para ser um planeta de regeneração. O que é um mundo de regeneração? No mundo de regeneração ainda existem dores, vicissitudes, mas o bem tem mais presença do que o mal. A solidariedade se faz mais presente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nós podemos ler sobre o seguinte sobre os mundos regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso. O ser humano que nele habita ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Mas em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade, preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Continuando a sua reflexão e trazendo para nós esses momentos para nós pensarmos sobre a Terra e como nós estamos sendo convidados ao progresso. E aí, Leon Denis nos apresenta quais são os fatores para o progresso do ser. São fatores de progresso: os perigos, os obstáculos e as dificuldades de toda espécie. São fatores essenciais do progresso. E mais ainda, para a alma, para o ser encarnado, são todas as situações que o leva a observar, a adquirir habilidades, a tornar-se previdente e comedido nos seus atos. E quando o ser, jamais senhor de si mesmo, entende a utilidade dos sofrimentos, dos sacrifícios, das esperanças, compreende então que tudo tem sua razão de ser, que a dor tem seu papel e que podemos tirar proveito de tudo que nos acontece, da provação, da moléstia e da própria morte, para o nosso adiantamento, para o nosso melhoramento moral. A confiança e a fé ajudam a suportar pacientemente o que é inevitável, a sofrer em paz. O conhecimento da lei lhe dá certeza de melhores dias e de um futuro sem fim. Marco Prisco nos orienta em momentos de decisão que, em todas as nossas ações, ao desenvolver qualquer ações, falar, escrever, o ser que já caminhou alguns degraus nessa caminhada evolutiva, ele cultiva o otimismo, constrói o bem, favorece a esperança e cultiva e fomenta a paz. Entende que, na realidade, as almas evoluídas estão libertas dos preconceitos e das paixões. E mais ainda, as almas evoluídas
não se apegam mais a pequenos interesses materiais. Têm intuição das grandes e altas realidades da vida. E desta forma, o ser entende a sua natureza espiritual. Compreende e percebe o outro, o valor do meio em que vive e aprende a ser grato por tudo. Toma consciência do sentido real e elevado da vida. Estes são as almas evoluídas. Nós estamos nesse processo. Mas, no entanto, esta evolução constante, que faz parte da lei de Deus, a lei do progresso, encontra ainda entre nós uma dificuldade. Que dificuldade é essa? O egoísmo. É uma pedra no caminho evolutivo e que precisa ser vencida. E na questão 917 do Livro dos Espíritos, numa mensagem de Fenelon, ele nos informa que se vence o egoísmo pela educação. Este capítulo se encontra essa mensagem se encontra no capítulo Perfeição Moral. Educação. A forma de vencer o egoísmo. Sim, mas que educação? Educação é um tema vasto que é abordado sob diferentes formas. Em nossas reflexões, vamos iniciar com o que Kardec introduz como educação moral. Para isso, vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 685, que é uma questão da lei do trabalho, que está dentro da parte terceira, que são das leis morais. É um comentário que Kardec faz. É uma questão sobre o repouso. Comentário de Kardec. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não a educação moral pelos livros, mas sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, uma vez que educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Continua Kardec no seu comentário. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, a humanidade vivenciará no mundo hábitos de ordem, de previdência, para consigo mesmo, para com os seus. Vivenciará o respeito para com tudo que é respeitável, com habilidades que lhe permitirão atravessar os maus dias inevitáveis de forma menos penosa. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse ponto de partida, o elemento real do bem-estar, que é o penhor de segurança de todos, essa educação bem entendida. Bom, nós estamos observando que a falta de uma educação moral, na presente situação de pandemia que nós estamos vivendo, faz com que muitas pessoas não observem de forma adequada medidas de proteção e de segurança para si mesmo e para o outro. Na questão ainda 917, Kardec, em seu comentário, continua a fazer as mesmas observações, um pouco estendidas, que ele já vinha fazendo na questão 685, que é aqui. Vamos nos relembrar, a questão 917 é aquela em que Fenelon fala que para vencer o egoísmo como chaga do crescimento da humanidade, é necessária educação. E Kardec faz o seguinte comentário: louváveis esforços, sem dúvida, se empregam para fazer que a humanidade progrida.
Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. O egoísmo, volta Kardec a repetir, só será combatido pela educação. Nós temos Kardec repetindo o mesmo tema, quase que a mesma frase, em diferentes momentos. Não só do Livro dos Espíritos, mas na codificação. Nós percebemos aqui do educador, nos trazendo a importância da repetição no processo de aprender. A gente aprende quando tem contato com o mesmo conteúdo de diferentes formas e em muitos outros momentos, em diferentes momentos. E falando Kardec sobre essa educação necessária para vencer o egoísmo, não é uma educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Educação bem compreendida permite alcançar patamares mais elevados de comportamentos mais felizes. E nos diz o educador, quando se conhecer a arte de manejar o caráter das pessoas, como se conhece a arte de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É um grave erro, nos diz Kardec, pensar-se que, para exercê-la com proveito, basta o conhecimento da ciência. Educação moral, ela mexe com os sentimentos das pessoas. Por isso é necessário muito tato. Mexe com as emoções. E é necessário experiência e muita observação para levar a educação moral a efeito. O educador Kardec lembra ainda que a ignorância, fraqueza, incura, maus hábitos que os orientadores e modelos para os jovens e crianças, que esses educadores ainda têm, são perniciosos, geram situações perniciosas, tanto para os filhos dos ricos como para os filhos dos pobres. Com que frequência nós vemos que os meios para moralizar crianças e jovens são ainda muito falhos. Em geral, educação é sempre pensada para vencer na vida e não para ser feliz, ou ter atitudes de boa ética e moral. Desta forma, lembrando Kardec, não se deve espantar com tantas esquisitices que encontramos no mundo. Kardec fala esquisitices que encontramos no mundo são todas ações equivocadas que vemos sendo praticadas a todo instante, onde a falta de respeito a tudo que é respeitável parece sobressair no comportamento das pessoas. Chama Kardec a atenção para faça-se com o moral o que se faz com a inteligência. E se verificará que, se existem naturezas que são refratárias, difíceis ao trato, muito maior do que se imagina é o número daqueles que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Aqui o educador nos chama a atenção para que devemos investir sim na educação moral, porque é muito grande o número daqueles que, ao receber essa educação, realmente farão a sua transformação. Nós vemos que para o processo evolutivo do espírito,
em seus diferentes momentos encarnatórios. E cada vez mais a alma necessita de uma educação integral, que pressupõe o conhecimento intelectual e moral. Na verdade, conhecimento pressupõe instrução e amor. Importância do conhecimento nesse processo educativo para a evolução. E nós vamos ver que o conhecimento é muito importante, a instrução, quando nós percebemos e encontramos a orientação do Espírito de verdade na questão. No Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, onde ele conclama os espíritas: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, onde ele fala do amor, ele também nos orienta sobre a importância do conhecimento para vivenciar o amor. Não se pode construir o amor sem conhecimento. Nos diz Paulo, todas as dificuldades que temos para construir o amor, porque o conhecimento que temos é incompleto. A doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento. Emmanuel, no texto O Consolador, questão 204, nos traz a seguinte reflexão: sentimento e sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Na Terra, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis para o progresso. E no momento atual nós estamos sentindo o quanto saber, a ciência é importante. Estamos necessitados do medicamento, da vacina, que nos fará passar por esses dias, ou passar pela pandemia de uma forma mais suave. Emmanuel, no entanto, nos chama a atenção para a seguinte consideração: é justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. O adiantamento moral é o primeiro, adiantamento intelectual o segundo. Porque a parte intelectual sem moral pode oferecer numerosas oportunidades de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo. Representa o avanço moral, o núcleo mais importante das energias evolutivas. Ou seja, vamos pensar, é melhor nós nos defrontarmos com alguém, uma pessoa, de poucas letras, mas com uma boa elevação moral, do que com o intelectual, com uma baixa elevação moral. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no item 30, de título Educa, nos traz: apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento, mas só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. E como na parte da educação moral, nós podemos incluir a educação espiritual. É a educação que apresenta ao indivíduo a sua dimensão espiritual transcendente, que está além da matéria, e os indica a sua destinação de seres felizes. Trata do conhecimento da realidade espiritual do ser, da sua essência espiritual. É a educação que leva os indivíduos a entender que as atividades espirituais estão acima dos interesses imediatistas e da mesma forma que os tesouros terrenos não podem estar à frente dos valores imperecíveis. A doutrina espírita é uma fonte para a formação desta educação. E como adquirir conhecimento? Inclusive aqueles que vão contribuir para uma transformação moral. Jesus, governador da terra, e os bons espíritos intuem a todos aqueles que se preocupam com a melhoria do planeta.
Ou seja, os espíritos intervêm no processo evolutivo da humanidade, aproveitando a boa vontade de muitos que se preocupam na construção de uma sociedade mais justa. E neste sentido, nós vamos destacar os chamados 4 pilares para a educação do século XXI, a educação do terceiro milênio. São eles: aprender a conhecer, aprender a adquirir conhecimentos, a saber utilizar bem todas as informações, a saber utilizar os instrumentos que a ciência e a tecnologia nos oferece. É aprender a aprender. Numa passagem evangélica de João, capítulo 8, versículo 22, dá um suporte a este aprendizado. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós conhecemos, nós temos condição de nos libertarmos. Aprender a fazer. Não basta conhecer, é necessário fazer. Ter boa vontade no servir. Entender que é no serviço que nós crescemos. Aprender a fazer é quase que uma consequência do aprender a conhecer. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 23, nós encontramos: faze isso e viverás. Convite à ação ao fazer. O terceiro pilar, necessária a construção da educação para o terceiro milênio, para a entrada da Terra no mundo de regeneração, é o autoconhecimento, aprender a ser, aprender a ter a resposta, ter condições de responder a questão: quem somos nós? Quem eu sou? No autoconhecimento, ele consegue desenvolver serenidade, equilíbrio, vigilância, ter calma, desenvolver a humildade, porque ele passa a perceber as sombras e luzes de que é portador e tem condições de começar a vivenciar as leis de Deus que estão na consciência, no seu interior. É chamada a inteligência intrapessoal. Aprender a conviver. Desenvolver a compreensão humana. Ver no outro, no próximo, o seu irmão, o Filho de Deus. E aqui ele desenvolve respeito, fraternidade. Procura ver sempre o bem nos outros. É a inteligência interpessoal. Outros autores, sem a chancela da religião, também preocupados com a dimensão humana dos habitantes do planeta, trouxeram contribuições importantes, como, por exemplo, Edgar Morin, com o seu livro Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, também lançado no limiar do terceiro milênio, na época do ano 2000. E ele, ali neste livro, ele apresenta questões e reflexões importantes sobre o conhecimento, sobre as relações do ser consigo mesmo e com o outro, as relações humanas, trazendo importantes reflexões sobre ética e compreensão. E também questões e reflexões sobre o ser, a relação do ser com o meio ambiente, com a Terra. Estas orientações educacionais, acrescida de forma mais explícita do Evangelho de Jesus, passa a constituir o que nós poderíamos chamar de uma educação integral, constando de uma educação intelectual, moral e espiritual. E esta educação integral auxiliará, com certeza, o ser a vivenciar a lei áurea, a de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Evidentemente que nesse processo educacional nunca esquecer o papel da família na obra da educação, especialmente na educação moral e espiritual. Joana de Ângeles nos diz que o lar é o grande formador do caráter do educando. Certamente, estamos todos marcados para evoluir.
mesmo que esta evolução venha após um longo período de paralisação. Mas de tempos em tempos acontece algo que se impulsiona, se não a todos, a pelo menos a alguns, a perceber a necessidade de mudanças fundamentais em tuas ações, valores e entendimento da própria vida. Jesus disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, todos nós seremos alcançados pela oportunidade evolutiva, mesmo os mais equivocados. Na lápide de Kardec, em Paris, encontramos a frase que indica o propósito da criação: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Na introdução do Livro dos Espíritos, nós encontramos: o Espiritismo deve servir para indicar um fim grande e sublime, que é o do progresso individual e social, e lhes indicar o caminho que conduz a este fim. Todos nós sonhamos em viver um mundo melhor, onde o amor e todas as virtudes prevaleçam. Esta construção depende de cada um de nós. Uma sociedade boa e justa é formada por cidadãos bons e justos. É a sociedade que queremos para todos nós. Aprendemos com os Espíritos que é chegada a nova era para a regeneração da humanidade. E eles vêm aqui com a missão de nos esclarecer e instruir para que possamos vivenciar este momento. Esta expressão nós encontramos nos Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Regeneração da humanidade é um marco que neste momento a Terra está passando. É necessário nos educarmos. Lembrar das palavras de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 30, no texto Educa. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. É necessário aperfeiçoar a nossa vida, nos educarmos para que o Senhor se manifeste em nós. Muita paz a todos. A seguir, vamos aproveitar os momentos de paz e oração, que se seguirão com a fluidificação de águas. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, a Jesus, aos Espíritos protetores da casa da Irmã Rosa. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome do alto, na intenção de melhor vivermos, usufruindo dos teus ensinamentos, clareando nossas mentes e aliviando os nossos corações. Agradecidos estamos pela oportunidade desta encarnação. Consciente ficamos quando praticamos os teus ensinamentos. Sabemos que em ti nos fortalecemos e que, buscando primeiro o reino de Deus como o reino da paz, da sabedoria, da esperança, reino da fé, nos reabastecemos para melhor vivermos e progredirmos. Querido Mestre, obrigada por encontrarmos em ti a oportunidade de cada recomeço após um insucesso. Obrigada por clarear a nossa estrada da vida, sendo o farol de nossas almas. Sabemos que o caminho assertivo se encontra no seu amor. Te pedimos, querido Mestre, que todos os lares sejam revisitados pelo seu amor, pela sua paz, e te rogamos pela fluidificação das águas para ficarmos fortalecidos em ti. Queremos agradecer, Senhor, esse momento que estamos aqui reunidos com o nosso melhor sentimento de amor. E assim podemos dizer sim à solidariedade, sim à alegria, sim ao amor, sim à esperança, sim à compaixão, sim para as virtudes. E desse modo, querido Mestre, podemos dizer que estamos indo
ao encontro das suas virtudes, porque sabemos que procurando primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Fique conosco, querido Mestre, nos ajudando e nos intuindo, e que possamos então ir ao encontro das suas pegadas. Graças a Deus.